Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, as irmãs, aqui na nossa igreja, e depois também aqueles que nos ouvem no nosso canal no YouTube. Então, uma alegria imensa poder estar trazendo, estudando e compartilhando com os irmãos os nossos estudos e a palavra do Evangelho. Então, como é do nosso costume, nós vamos iniciar fazendo a nossa oração ao Espírito Santo de Deus para o nosso estudo de hoje. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, por Ele é que rogamos, meu Pai, a presença, para que conduza o nosso estudo, nos dê discernimento, nos guie, nos expanda a consciência, para que as palavras que forem aqui hoje ditas possam frutificar em nossos corações, pois são as palavras do Evangelho, são as palavras dos apóstolos, são as palavras dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar sempre buscando o caminho do nosso Senhor, que é o caminho da verdade, é o caminho do amor. Teu Espírito Santo esteja aqui conosco e que o nosso estudo possa frutificar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos continuar o nosso estudo na primeira Epístola de João, e hoje nós vamos estar lendo no capítulo 3, vamos finalizar o capítulo 3. Vamos estar lendo do versículo 11 ao versículo 24. 1 João 3, 11 e 24. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura do texto. Você quer que ligue o ventilador? Não. Você se indicar depois? Tá bom. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos
em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Texto muito bonito, né, do nosso apóstolo João, que fala sobre o amor aos irmãos, né? João, como a gente já estava estudando nessa carta, ele já vinha nesse mesmo capítulo 3, falando sobre os filhos de Deus, né? Daquele que é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, né? E que foi através da graça, né, que somos manifestamente conhecidos como filhos de Deus. Aí ele fala da unção do Espírito Santo. Então ele faz toda essa colocação, né? Primeiro, de como a gente recebeu a graça, de como a gente recebeu a unção, de como nós somos abonados em sermos, né, reconhecidos como filhos de Deus. E agora João, ele passa a falar sobre os mandamentos que Jesus nos deixou, que são os mandamentos do amor, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E João, ele traz esse ensinamento com uma colocação bem detalhada, bem teológica até, porque ele cita aqui inclusive o Antigo Testamento, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque João também estava enfrentando esse problema lá na igreja, né? Porque aquelas pessoas que ele estava debatendo com aqueles falsos mestres, os gnósticos principalmente, eles tinham dentro dos ensinos dele, eles falavam que esse socorro ao próximo, esse auxílio ao próximo, esse auxílio a quem estivesse passando por necessidade, ele não era necessário, isso não fazia parte do cristianismo, porque o cristianismo não podia dar ênfase e valor à matéria, né? Que isso tudo era matéria, era questão material e que não deveria ser observado. Então João, para enfrentar, né, esses ensinamentos que estavam sendo colocados ali na igreja, né, naquela época, né, nesse debate aí, com esses gnósticos, ele traz esses versículos, né, nessa carta, mostrando para eles que não, que aquelas pessoas que estavam ensinando isso, elas estavam erradas, e que o amor ao próximo, ele é sim um mandamento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar o porquê. Então ele já inicia já no versículo 11, né, dessa passagem, já trazendo justamente esses ensinamentos dos apóstolos. Isso está lá no Evangelho de Marcos, está no próprio Evangelho de João, né? Eu até anotei aqui, 15, 12. Isso mesmo, olha o que o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, fala. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então isso é um mandamento claro de Jesus, que aquelas pessoas estavam tentando simplesmente deturpar, negar assim, de uma maneira direta, afrontosa, e por mais que fosse completamente contrário, tinham pessoas que acreditavam. Nós temos que considerar que naquela época não existia Bíblia, né? Nós temos que considerar que o acesso a documentos, não existia, nem o Evangelho existia ainda, na verdade, né? O Evangelho ele foi posterior, ele foi compilado e tudo. Então era muito ensino oral, era muito de conversa, e no ensino oral você consegue enganar muitas pessoas. Então eles estavam enganando aquelas pessoas, falando que não tinha essa de ajudar ao próximo, que isso era questão material. E aí João já inicia esse texto que nós estamos estudando, falando, não, isso é desde o princípio,
Essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que amemos uns aos outros. E aí ele já vai lá no fundo, lá nos judeus, né? Porque ele já volta lá em Gênesis, né? na Torá, que é o livro que os judeus estudaram, e cita o exemplo de Caim e Abel, da falta de amor, de como que um irmão assassinou o próprio irmão. E fala, por quê? Porque suas obras eram más. Suas obras eram más e a dos irmãos eram justas. Então, o que João está trazendo aqui nessa colocação, quando ele cita a história de Caim e Abel, ele quer dizer que ele está chamando a atenção de como que a falta de amor, né, no coração de uma pessoa leva essa pessoa a sentir repugnância, a sentir ódio, a sentir até mesmo um desejo de morte com seu próprio irmão. E ele pegou justamente uma história que se trata de irmão de sangue. Então ele quer fazer essa comparação. Se até mesmo no irmão de sangue a falta de amor pode levar ao assassinato, o que dirá então a nós que somos irmãos, não de sangue, mas irmãos de congregação, irmãos de igreja? Se nós não trabalharmos esse amor, se nós não termos em mente esse ensinamento de amar ao próximo, esses sentimentos de repugnância, de ódio, eles vão vir, eles vão aflorar, porque nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos pecadores. Isso vai acabar acontecendo. E não é isso que Jesus ensina. Então ele enfatiza que a mensagem desde o início é essa do amor, e que nós temos que ter essa concepção de que o amor é importante sim, para que não aconteça como aconteceu com a história de Caim e Abel, né? João 3,20 também traz citando o próprio autor da carta, mas no Evangelho, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então esse mal, essa falta de amor, temendo que isso apareça, acaba levando a pessoa a se afastar da luz, odiar a luz. E a luz, a gente sabe que a luz é Jesus, a luz é o Evangelho. E ele ainda fala mais no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, justamente por causa disso. Então, se o mundo nos odiar, nós não devemos nos surpreender com isso, justamente porque é como, né, nós que buscamos desenvolver o amor, que vamos estar sempre buscando desenvolver esse ensinamento de Cristo, é como se nós fôssemos Abel. Da mesma forma que Abel atraiu a ira do irmão que não estava na luz, nós também que estamos na luz, nós vamos atrair a ira daqueles que não estão na luz. Então ele fala, não se assustem se o mundo vos odiar. Não se assustem, porque o mundo jaz no maligno. O pastor Totó sempre frisa muito isso aqui nos seus estudos. Esse mundo jaz no maligno. E a treva, ela, como eu acabei de dizer, ela não se aproxima da luz. Então, se nós, que aqui simbolicamente somos, né, os precursores da imagem de Abel, os Caíns do mundo aí, aqueles que estão na treva, eles nos odiando, nós não devemos assustar com isso, porque é o que acontece mesmo nessa luta espiritual. E é o que João está falando aqui. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, e esse amor, eu trouxe aqui duas colocações importantes a respeito do amor, quando João fala de amar verdadeiramente, amar o próximo. Esse amor, ele não pode ser um amor relativo, né? Amar aquelas pessoas que nos amam, isso é muito fácil, né? A igreja, o pessoal é muito bacana, todo mundo me ama, então também vou amar.
Mas Jesus adverte, esse amor ele não é relativo, ele é incondicional, nós temos que estar preparados para exercê-lo da forma que a vida nos direcionar, a forma que Jesus nos direcionar, a forma que o Espírito nos direcionar. Então, quando Jesus, ele nos adverte para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, isso é uma forma de amor genuíno, não é uma forma de amor relativo. Então não é uma opção, é um mandamento de Jesus. Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Qual que é o sacrifício? Qual que é o ordenamento? É muito fácil amar minha esposa, ela me amar, ou amar meus irmãos aqui da igreja, é muito fácil. Mas e aquele que falou mal de mim ontem? Não é um amar carnal, esse amor que a gente conhece como ser humano, de ele falou mal de mim ontem, eu vou lá, vou dar um abraço, um beijo nele. Não. Mas é um amor misericordioso, vejo, meu Deus, ele não sabe o que diz, perdoa, não vou guardar no meu coração. Que o Senhor derrame perdão, que o Senhor derrame a luz sobre ele, possa rever seus atos. É essa forma de amor, não é um amor relativo. E outra questão que nós temos que vigiar muito nessa questão do amor, que como nós somos seres humanos, nós temos muita facilidade em julgar. Então, quando a gente pega esse exemplo de Caim e Abel, o Caim ele atacou o seu irmão porque as obras do seu irmão, as obras de Abel, elas eram boas para Deus, né? Todo mundo sabe a história de Caim e Abel. Então muitas vezes a gente vê uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, praticando o bem e tal, e a gente pode fazer um julgamento, está fazendo isso por isso, por aquilo, está se revestindo. Não, evitar um julgamento, que julgamento é só Deus, né? Porque senão a gente pode estar cometendo o mesmo erro de Caim, de estarmos questionando uma obra que às vezes ela é boa para Deus, a gente está julgando ela com o coração humano. Então nós temos que ficar muito atentos a esse ensinamento do amor. Esse amor ele tem que ser um amor de ordem, genuíno, de mandamento, e não um amor relativo, um amor fácil, e nem um amor de julgamento, um amor que a gente fica questionando o amor dos outros. É fazer o que Jesus nos ensinou pura e simplesmente, verdadeiramente. Porque quem não ama está morto. É o que diz o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Agora, aquele que não ama permanece na morte. Então aqui, João está falando agora espiritualmente. Espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente porque não conhecíamos a Jesus e passamos para a vida. Agora, se depois desta bênção, se depois dessa condição de salvos, nós rejeitarmos, amar os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, ele não saiu da morte espiritual. Às vezes ele acha que saiu, às vezes ele está ali apenas praticando um sacerdócio, às vezes ele está ali apenas praticando uma questão humana. Aqui, eu estou indo à igreja, eu estou lendo a Bíblia, mas qualquer coisa ele já está odiando o irmão, já está vociferando, e o coração dele está cheio de amargura, está cheio de ódio. Então, na verdade, ele continua na morte espiritual. Ele não foi para a vida espiritual. Ele está apenas exercendo sacerdócio, pura e simplesmente. Pura e simplesmente exercendo sacerdócio. Os portadores do ódio que contrasta com o amor verdadeiro, eles estão mortos espiritualmente. O cristão não paga o mal com o mal, é o que está lá em Romanos, que eu notei aqui, Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E tem um escritor
que tem uma frase que a gente vê muita coisa. Nossa, na internet então aparecem frases de todas as formas. A gente tem que pesquisar para ver se elas são verdadeiras. Mas ele fala assim, ó, o Mark Twain: o homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. E a morte espiritual é isso. Quando você deixa de amar, você não está cumprindo o único e principal mandamento de Jesus. Então, espiritualmente, nós não estamos vivos em Jesus. E João ele vai mais fundo ainda, ele pega mais pesado. Ele estava enfrentando um problema muito grande na igreja, então ele tinha que trazer essa palavra de amor, ele tinha que resgatar aquelas pessoas do engano, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser duro, porque aqueles falsos mestres estavam num embate com ele muito duro e tentando de todas as formas fazer aquelas pessoas acreditarem no que ele estava ensinando. Então ele fala, olha, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ou seja, ele está dando uma ênfase muito grande, ele está ampliando ali as consequências, as implicações da falta de amor, porque ele sabe que o assassinato, falar em assassinato ali para os judeus que seguiam as leis da Torá, era muito duro. Então olha só como que ele vai o tempo todo no extremo. Ele começa lá citando como parâmetro a história de Caim e Abel, que é considerado o primeiro assassinato, né? Pegados a história bíblica. E agora ele continua com essa ênfase. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como? A pessoa vai estar odiando a outra e falar que tem Jesus, que está seguindo Jesus, que era o que aqueles falsos mestres estavam ensinando naquela época. Não, você pode ter Jesus, mas você não precisa ajudar ninguém não. E Paulo leva esses tempos, se você não está ajudando, se você vê um irmão, eu até anotei aqui, não sei se eu vou falar isso mais para frente, mas eu falo aqui também, depois a gente repete. Mas se você vê um irmão, porque a constituição da igreja que Paulo estava pregando naquela época é basicamente igual às de hoje. Você tem pobre, você tem rico, você tem pessoas estudadas, você tem pessoas com baixa escolaridade, você tem pessoas que estão sofrendo, você tem pessoas que estão com exuberância ali de bens, entendeu? Então você tinha dentro da mesma igreja, do seu lado, uma pessoa às vezes passando fome mesmo, uma necessidade alimentar, e eles estavam ensinando que você não tinha que fazer nada por ela, porque isso era uma questão material. Você não precisava tocar em seu coração, você podia continuar do jeito que você estava, seguindo ali os ritos dele, e estava tudo bem. Era isso que João estava enfrentando. Então ele tinha que ter uma palavra mais dura, e ele compara a falta de amor ao assassinato. Mas depois ele vem com um contraponto, que é o versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, se aquele que odeia ele está cometendo assassinato, por outro lado, o amor pode fazer que uma pessoa morra no lugar do próximo, como Jesus fez por nós. Jesus morreu por nós. Tamanho era o amor dele por nós. Então João está mostrando ali no próprio exemplo de Cristo, na vida de Cristo, o que o amor é capaz. O tamanho da nobreza do amor. De como Deus pode transformar os nossos corações, a nossa consciência, para que possamos ter Jesus como espelho. Não de odiar, mas de sermos, não de sermos assassinos espirituais, matarmos o nosso espírito, às vezes matar o espírito de outro por estar transmitindo um ensinamento, um pensamento errado. Mas nós temos que ter a vida, e essa vida é em Jesus. Então nós temos que dar a nossa vida como Jesus deu. E obviamente nós estamos falando aqui de uma vida espiritual também, né? Nós não podemos cobrar que eu sou um irmão,
tenho amor no coração, eu vou pular na frente de um tiro de revólver. Aí também a gente está... Não é isso, não é exigir o que está além da nossa capacidade humana. Isso não acontece, talvez, com um filho. Mas o que João está falando aqui é do amor espiritual, é da consciência. É da consciência, de você se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo e dentro das suas possibilidades, dentro do que for possível, você se consternar, você se colocar no lugar daquela pessoa e tentar de alguma forma, que seja espiritualmente, que seja através de um conforto, de uma palavra, através de um conforto, de um apoio, um amparo, um auxílio dentro das suas condições, você se condoer, você se sentir, você não está morto, você não simplesmente virar o rosto e dar de lado para aquilo. É isso que João está nos ensinando. Que é o que ele fala no versículo 17, olha, justamente isso. Foi aqui que eu anotei isso, aqui tinha pessoas de várias classes sociais ali na igreja. Porque aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Você é um comerciante rico, está com o seu depósito cheio de comida, seu irmãozinho ali do seu lado passando fome, e você fechar o coração, não dar um pão. É isso que João está ensinando aqui. Que eu coloquei, classe social de todas as formas. Tinham muitas viúvas, muitos agricultores, muitos pescadores, ou seja, pessoas que, dependendo da situação, poderiam estar passando necessidade. E por outro lado, tinha pessoas da nobreza lá, oficiais de governo, pessoas comerciantes, pessoas de alta posição. E naquela época, quando nós estamos vivendo isso, nós não vivemos isso agora, mas igual nós estamos passando aí por esse processo de muita seca, de muita estiagem. Naquela época não tinha recurso, não. Uma situação, uma intempérie dessa da natureza, as pessoas passavam fome mesmo. Eles dependiam da dinâmica da natureza ali para poder comer, se alimentar. Né? Então ele continua, o versículo 18 complementando isso, né? Não amemos de palavras, mas de fato de verdade. Né? O que adianta a pessoa estar com fome, você levar uma palavra para ele, oh, Deus vai prover? Não, é de fato de verdade. Você está com fome, então toma um pão aqui. Toma um pão, meu irmão. Né? Aí esse amor vai trazer benefícios, que é o que está ali no versículo 19 até o 21. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos nosso coração. Então aqui do versículo 19 ao 21, onde que ele fala, né, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é que vai nos dar ali a tranquilidade, que ele vai reconhecer todas as coisas, e se o coração não nos acusar, temos a confiança de Deus. Então, nesses 3 versículos, depois de João fazer essa explicação, ele traz o que? Os benefícios que o amor vai trazer na nossa alma, na nossa consciência. Né? Quais são esses benefícios? Primeiro, nós vamos conhecer que somos da verdade. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, conheceremos que somos da verdade, o que Paulo está expressando aqui? É que nós conseguimos compreender, entender, né, quando a gente está praticando amor, que nós realmente fomos transformados pelo poder de Jesus. Então, o benefício da transformação. E a transformação é o que é? O benefício da salvação. É a salvação. Porque quem está em Cristo, não é o que o Evangelho nos ensina? E quem está em Cristo é nova criatura e foi salvo. Então, quando a gente tem essa certeza, quando nós conhecermos que somos da verdade, que aquilo que está acontecendo no nosso coração é verdadeiro, é genuíno, é um amor verdadeiro que nós estamos dando sem esperar nada em troca, nós estamos dando porque a nossa consciência clama, o nosso interior pede.
Aí nós temos o benefício dessa certeza na salvação, desse conhecimento de Jesus, verdadeiramente. E isso vai nos dar o quê? Tranquilidade, né? Porque tranquilizará o nosso coração, é o que ele fala, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas, e Ele vai nos tranquilizar, Ele vai mostrar que essa acusação, qualquer que seja, né, e são muitas, quando você está buscando amar ao próximo, são muitas acusações que vêm. Fulano não presta, você está ajudando a pessoa que não presta, você está ajudando fulano, Beltrano, nem são muitas acusações, mas Deus é que nos dá a tranquilidade. É o outro benefício, porque nós temos que entender que quando João fala nosso coração, é a palavra, que é a tradução, mas que era a palavra que eles usavam, mas nós podemos entender como consciência, é a nossa consciência, é consciência. Se essa consciência ela estiver nos acusando, Deus é quem vai mostrar a verdade, né? Se de alguma forma nossa consciência estiver nos acusando, Deus mostra que ou nós estamos de alguma forma agindo errado, ou de outra forma nós estamos sendo julgados. Mas isso é só através da elevação da consciência. E esse é um benefício que o amor vai trazer, porque quem ama vai estar buscando sempre, vai estar, como eu acabei de falar, vai estar na verdade, buscando a verdade. Então são esses dois benefícios que eu notei, que essa é a certeza da salvação e a tranquilidade através da consciência de que nós estamos buscando seguir o caminho de Jesus. E fazendo isso, é que João continua, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Oh, meu Deus! Isso é muito bonito, porque isso é João ensinando aquelas pessoas ali sobre a resposta à oração para aqueles que guardam os mandamentos. E lembrando que o mandamento que João está falando aqui desde o início do estudo é aquele mandamento que Jesus nos deixou de amar ao próximo como a si mesmo. Então quem guarda esses mandamentos, quem tem a elevação da consciência, que busca a verdade, que busca ser justo, e busca tudo aquilo que João já vinha falando antes mesmo dessa parte que nós estudamos hoje, daqueles que não praticam pecado, daqueles que têm a certeza de serem filhos de Deus através da unção do Espírito Santo, que não amam o mundo, que têm a certeza da vitória sobre o maligno. Então todas as pessoas que estão guardando os mandamentos, elas vão ter as orações respondidas. É o que o apóstolo está falando aqui. Teremos os nossos pedidos recebidos. Agora é importante também, isso faz parte, né, da teologia, dos estudos bíblicos. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, são muitos estudos que falam sobre isso, mas eu achei importante trazer porque é sempre bom a gente estar relembrando, né, tem palavras que a gente sabe, que a gente conhece, que já está no nosso coração, mas eu também acho que é importante a gente estar. São ensinamentos simples, são ensinamentos basilares, mas que é sempre bom a gente estar ressaltando, falando, porque ele também nos traz possibilidades de reflexões, aí cada um de acordo com aquilo que está vivendo, com o momento que está passando. Mas com relação à questão das orações, né? Primeiro que a gente tem que entender que as orações que são respondidas por Deus e quando o João ele fala que guardamos os seus mandamentos, então nós temos que ter esse entendimento de que são aquelas orações dentro dos mandamentos de Jesus.
Agora, você fazer oração pedindo para ganhar na loteria, para ficar rico, para ganhar uma casa, um carro, isso, no meu entendimento, é abominação ao Senhor. Não é esse tipo de oração que vai ser respondida, não. É a oração de elevação espiritual, é a oração de pedir para conseguir fazer a vontade do Senhor, de que a nossa consciência se expanda, que a nossa mente se abra, que a gente possa estar livre desses falsos mestres que João estava enfrentando ali. Não são orações pessoais, orações de satisfação pessoal. Essas serão atendidas por nós mesmos, através da nossa vida, daquilo que nós temos que fazer. Não é esse tipo de oração que João está fazendo, está se referindo. E muito menos as orações daqueles que não seguem os mandamentos, né? Então estão lá aqueles falsos mestres, eles faziam aquelas orações deles lá, elaboradas e tudo, mas eles não acreditavam em nada, eles não tinham parte nenhuma com Jesus, eles não estavam cumprindo nada dos mandamentos. Não vão ser aquelas orações também que vão ser atendidas, aquelas orações de repetição, orações como que eu posso dizer, de vãs repetições mesmo. Você ficar repetindo a mesma coisa. Não, é oração espiritual, é oração de busca, de elevação espiritual. Ô Senhor, me ajuda a amar como o Senhor quer que eu ame. Nossa, eu quero que fulano de tal falou isso de mim, mas me ajuda a perdoar, ajuda a tirar essa mágoa do meu coração, e por aí vai. É isso que João está querendo trazer para a gente. Porque ele finalizando nos dois últimos versículos, ele vem no 23 falando que, olha só, é o que eu acabei de falar, que são ensinamentos que a gente já sabe, a gente já fala, mas que reforça, que fala novamente, para que a gente marque mesmo, para que fique marcado no nosso coração. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Ele começou falando desse mandamento, eu fui lá no Evangelho de João, no capítulo 15, e ele volta nele aqui agora. É esse o mandamento, não tem não tem distorção, não tem divergência. Né? Porque aquelas pessoas que ele estava combatendo, eles diziam que acreditavam em Jesus, mas ensinavam tudo errado. Então João está mostrando, não é só acreditar, a gente escuta isso muito quando a gente converte, né? Que até o diabo crê em Jesus, né? Que sabe que Jesus é Filho de Deus mesmo. Eu creio em Jesus, mas faço tudo o contrário. Aí não adianta. Não, o que João está falando aqui é crer verdadeiramente, e esse verdadeiramente é o que ele fala, amando uns aos outros como Jesus ensinou. Então não é só crer, tem que praticar, tem que agir, tem que obedecer, né? Porque aí ele vem e finaliza, e aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então ele já chega fechando tudo, obedecendo esse mandamento. Ou seja, o mandamento é esse, meus irmãos. O mandamento, Jesus nos deu esse mandamento de amar o outro como não tem jeito. Não adianta a gente querer interpretar, querer dar uma desvirtuada, querer dar um jeitinho brasileiro. Não tem jeito, tem que amar mesmo, tem que amar, tem que obedecer, é o mandamento que Jesus deixou, né? Então esse texto deixa claro, João está falando que a comunhão com Deus não se constrói pelos fatos de frequentar a igreja, fazer oração, cantar louvor, ler a Bíblia. Não, tudo isso é caminho. Tais coisas, elas são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento. Mas a comunhão com Deus somente é construída por meio da obediência
a este mandamento, que é o principal. E a presença do Espírito Santo, ela não vai ser evidenciada por dons. As pessoas têm uma necessidade de buscar o sobrenatural, algo místico, mágico. Mas que para o Espírito Santo estar comigo eu vou ter que falar língua estranha, vou ter que cair no chão, rodopiar, chorar, rir, arrepiar. Não. É pela sujeição à palavra de Cristo. A presença do Espírito, ela é marcada por aquilo que o próprio Espírito Santo faz em nós. E o que ele faz em nós quando nós obedecemos? Ele nos leva a conhecer a verdade por meio do Evangelho. Ele nos ensina a respeito de todas as coisas que são caras ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos leva a confessar a encarnação de Cristo como Filho de Deus que veio para nos salvar, nos redimir dos pecados e através disso nos conduzir para uma vida na verdade, na santidade, e através do Espírito Santo é que nós vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Então essa era a palavra que eu tinha para hoje, e a gente espera que ela possa realmente frutificar no coração de cada um de nós. Amém. Queria fazer